Haja chuva, chove novamente em vários pontos da cidade e comerciantes e moradores da Asa Norte ainda contabilizam prejuízos depois do temporal de domingo. Cultura, Brasília promove a primeira edição do Encontro Internacional de Choro. Só para mulheres, passageiras ganham 2 linhas exclusivas no BRT. E mais, moradora de rua dá à luz no setor comercial sul. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade, segunda edição, está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Voltou a chover hoje à tarde em vários pontos da capital. E na Asa Norte, os moradores ainda contabilizam os prejuízos da tempestade de domingo. Na quadra 402, a garagem de um dos prédios ficou completamente submersa. Só hoje, alguns carros foram retirados do local. O repórter Rodrigo Miranda acompanhou a situação por lá. A lama, sujeira e o rastro de destruição deixados pelo temporal que atingiu Brasília no último domingo ainda podem ser vistos em diversos pontos da cidade. Esse carro mesmo, que foi destruído dentro da garagem subterrânea desse prédio na 402 Norte, só foi retirado do local nesta terça-feira. Ainda dá para ver a marca da altura da água na parede da entrada da garagem. A Luciana, que mora na quadra há 7 anos, diz que a situação não é novidade por aqui e cobra soluções. Não é só a engenharia, porque a engenharia foi feita, as bocas de lobo foram aumentadas, diminuiu um pouco a força da água, mas não impede, né, que esse tipo de coisa aconteça. Então acho que tem que arborizar mais, e aqui já tem bastante verde, mas ampliar as áreas e ter menos asfalto, talvez. Esse prédio aqui na quadra 402 da Asa Norte fica bem no caminho da enxurrada. E ela vem com tanta força que destrói tudo o que encontra pelo caminho. Olha só como ficou a situação do portão da entrada da garagem. Ele ficou completamente destruído. Está sendo segurado apenas por essa estrutura aqui improvisada. Todo esse local ficou completamente alagado. Terrível, a água foi até o teto, destruiu as instalações elétricas, destruiu os elevadores, as portas dos elevadores foram destruídas, as instalações hidráulicas, instalações elétricas, algumas foram rompidas, né? Nós estamos até com o pessoal já fazendo os reparos necessários para o edifício voltar à normalidade. O GDF já começou a colocar em prática as medidas anunciadas para evitar que cenas como essas venham a se repetir. Equipes do Detran estiveram de prontidão em frente às tesourinhas para fazer os bloqueios em caso de chuva. Agentes da Nova Cap também já começaram a fazer a limpeza das bocas de lobo. Mas quem vive nas proximidades das quadras mais afetadas ainda fica com medo. A gente tem que ficar aqui ilhado, né? Não tem como sair. De jeito nenhum, tem que esperar acabar a chuva. Muito medo, revolta, né? Porque os carros não conseguem andar, a gente não consegue sair. E aí a gente fica preso, refém da situação. E começaram a circular essa semana os BRTs exclusivos para mulheres. De cada 3 ônibus que saem de Santa Maria e Gama em direção ao plano piloto, um deles deve ser exclusivo para as usuárias. Agora são 26 viagens nos horários de pico. Nossa reportagem foi conferir de perto a mudança. A mudança vale durante os horários de pico. Pela manhã, a partir das 6h13, a operação acontece saindo dos terminais do Gama e de Santa Maria para a rodoviária do plano piloto. À tarde, a partir das 5h20, os ônibus preferenciais vão em sentido inverso, da rodoviária para os terminais das duas regiões. Nessas primeiras horas, a iniciativa agradou o público-alvo. Importante, né? Porque na parte da manhã você não consegue nem entrar no ônibus, o povo fica em cima de você. É melhor só um ônibus só para mulher. É legal, né? Porque a gente sempre se sente muito coagida dentro dos ônibus. Existe muito assédio e tudo mais, então é uma proposta bem legal pra gente. A gente vai se sentir mais à vontade. A exclusividade é vista de forma positiva, mas as mulheres disseram que alguns ajustes precisam ser feitos. Elas destacaram a falta de organização. Se é para ter vagão exclusivo, então tem que ter organização. Porque muita gente corta fila e não respeita. Então, tendo organização, eu acho que é bem melhor para todo mundo. A partir de agora, com esse novo serviço, serão 26 viagens nos horários de pico. Os homens também são a favor da iniciativa. Eles dizem que o serviço pode mudar a rotina de intimidação e de situações constrangedoras.
No metrô acontece muito essas coisas, a gente vê, né? Então acho que a iniciativa no BRT também é boa. Principalmente porque há muito empurra-empurra, né? Na hora que o ônibus chega. Então acho que é bom para proteger as mulheres. Às vezes ela tem menos força, né, para poder reagir nessas horas. Como já existe no metrô, a lei estabelece que a cada 3 ônibus do BRT, que ligam a rodoviária de Brasília ao Parkway, Gama e Santa Maria, um deve ser destinado às mulheres no horário de pico durante os dias de semana. A regra não vale para os sábados, domingos e feriados. O DF-Trans disse que há uma equipe de 16 pessoas para orientar os passageiros na rodoviária do Plano Piloto e nos terminais do Gama e de Santa Maria. O departamento avaliou que essa quantidade atende à demanda. Disse ainda que há avisos e identificação das áreas de embarque exclusivo e explicou que uma equipe técnica vai avaliar a necessidade de ajustes nos próximos dias. Hoje, Brasília sediou o 4º Fórum de Governadores. 24 chefes de governos estaduais e representantes discutiram principalmente sobre investimentos na área de educação e a reforma da Previdência. O encontro foi em um prédio no setor bancário norte. Os governadores trataram da necessidade de incluir na Constituição Federal, de forma permanente, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, que deve ser encerrado em 2020. Na reunião, eles discutiram sobre a dificuldade no atendimento a crianças em idade escolar por causa da falta de recursos e defenderam uma maior participação da União em investimentos. Os governadores devem apresentar propostas sobre o Fundeb para os presidentes do Senado e da Câmara. Além disso, os chefes dos executivos estaduais defenderam a necessidade de aprovação da reforma da Previdência ainda no primeiro semestre deste ano. Caso contrário, eles preveem que faltarão recursos nos estados e no DF para suprir as necessidades básicas da população, como saúde e segurança. O próximo Fórum dos Governadores está marcado para o dia 11 de junho. A cobertura completa sobre o que foi discutido no Fórum dos Governadores e também da discussão da reforma da Previdência lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados hoje à tarde, você acompanha daqui a pouco no Jornal da Band. E o governador Ibanez Rocha está em Portugal, onde participa do Fórum Jurídico de Lisboa até amanhã. Assunto de hoje de Cláudio Humberto. Olha, há uma compreensão rasteira, até atrasada, do exercício de governar que precisa de uma mudança. Tem gente que acha que governar é ficar sentado em um gabinete no Palácio do Buriti, quando, na verdade, a liderança de um governo complexo como o do Distrito Federal transcende a tudo isso. Em razão das tecnologias da informação, que encurta distâncias e garante a instantaneidade das comunicações, de onde estiver, o governante tem condições de exercer suas prerrogativas, de tomar decisões, inclusive quando ele se encontra no exterior. Aliás, viajar ao exterior está, sim, entre as atribuições fundamentais de qualquer governante que busca alternativas de investimento para a prioridade das prioridades, que é a geração de empregos numa cidade com 400 mil desempregados, como é o caso de Brasília. É o que leva o governador Ibanez Rocha e seu vice, Paco Brito, a buscar uma agenda internacional, opções de solução para os nossos problemas mais urgentes. E o desabamento do viaduto do Eixão Sul continua gerando problemas para quem passa na Galeria dos Estados. Os comerciantes contabilizam um saldo de arrombamentos, assaltos e muita sujeira. Já os pedestres convivem com os transtornos causados com a reforma. A lista inclui a falta de iluminação, calçadas desniveladas e a insegurança. As obras não param, mas caminham a passos lentos. O desabamento do viaduto do Eixão foi em fevereiro do ano passado. A reforma só começou em outubro e a previsão do Departamento de Estradas de Rodagem é que a estrutura fique pronta até o meio do ano. Já as obras de recuperação da Galeria dos Estados só foram iniciadas em fevereiro deste ano. E a previsão da nova CAP é que a reforma termine somente em fevereiro do ano que vem. Enquanto isso, quem precisa transitar pela passagem subterrânea que liga o setor comercial sul ao setor bancário sul tem de enfrentar vários desafios. O desnivelamento do asfalto, a escuridão e os assaltos são apenas alguns deles.
A sensação é terrível, medo. Eu entendo que isso é passageiro, mas um passageiro que está demorando há mais de ano e não tem iluminação. A gente fica aqui correndo o risco de ser assaltado. Com medo, esta arquiteta já pensou em caminhos alternativos para evitar a Galeria dos Estados. Mas, como é a rota mais rápida, ela tenta se proteger como pode. Teve outro dia que eu passei aqui, logo que o viaduto caiu, estava iluminado os dois lados. Agora o lado de cá não tem luz nenhuma, fica muito escuro mesmo. Aí às vezes a gente fica com medo até de gente que está passando assim como a gente, né? Eu procuro não caminhar sozinha, apesar de estar sempre sozinha, eu tento ir perto de alguém que está no mesmo caminho que eu. Leandro tem uma loja no local há 30 anos e está assustado com a recente onda de criminalidade. Enquanto a Secretaria de Segurança Pública informou que é impossível especificar o número de assaltos na galeria, nas contas dele já foram 17 arrombamentos desde o ano passado. Só nesta semana, pelo menos 3 comércios foram assaltados. Na terça-feira a gente não chamou seguranças e eles fizeram a festa, né? Eles roubaram 2 lojas, os quartinhos, os banheiros, arrebentaram os fios das câmeras, levaram, né, o sistema de monitoramento e agora a gente está arcando com esse prejuízo também. Gastamos R$3.000 em portões. A população diz que a polícia poderia estar mais presente no local. Eles falam que não tem efetivo para cobrir essa área. Em nota, a PM disse que os crimes não se resolvem apenas com ação policial. Informou que são feitas rondas ininterruptas na galeria e nas redondezas. A Secretaria de Segurança afirma que não é possível mensurar a criminalidade na Galeria dos Estados, pois as estatísticas englobam a Asa Sul como um todo, não sendo possível separar quais crimes foram cometidos especificamente na área mencionada na reportagem. A Nova Cap revelou que a reforma da galeria deve terminar em fevereiro do ano que vem. O valor do investimento é de mais de R$4 milhões, 15% menor do que o esperado. A obra inclui a recuperação e manutenção da estrutura, troca de instalações elétricas, hidráulicas e implementação da acessibilidade nos acessos leste e oeste. E olha só que notícia, mudando de assunto, uma moradora de rua deu à luz no setor comercial sul, perto do Hotel Nacional. Um outro morador de rua foi até o posto policial pedir ajuda, mas ao chegar ao local, a mulher de 22 anos já estava com um bebê no colo. É uma menininha. Elas foram levadas para o Instituto Hospital de Base e, de acordo com a PM, passam bem. E a proibição do metrô da compra de ticket de ida e vinda na mesma estação gera reclamação de passageiros. As informações chegando agora com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. Oi, Juliana, boa noite para você. Olha, muitas reclamações aí em relação a esse assunto, né? Quem utiliza o metrô não consegue comprar de uma vez só esse bilhete para ida e para volta. Ele é obrigado a fazer essa compra separado. Por isso, muitas reclamações. Isso vira uma dificuldade a mais para quem utiliza a companhia do Metropolitano aqui no Distrito Federal. E a gente foi ouvir um especialista em direito do consumidor, o Leandro Rufino. E ele disse que não há aí uma irregularidade, digamos assim, pelo menos do ponto de vista legal, por parte do metrô. Ele disse que essa prática não pode ser considerada, por exemplo, uma venda casada, já que o cartão de bilhete único é gratuito. Mas isso tem irritado muita gente que utiliza lá o serviço do metrô diariamente. Bom, o metrô disse que adota essa estratégia como forma de incentivar o uso do bilhete único, viu, Juliana? É, polêmico. Obrigada, viu, Cláudio? Boa noite para você. Na hora de passear com o seu cachorrinho, seu pet, você lembra de levar uma sacolinha para recolher as fezes? Deixar essa medida simples de higiene de lado pode gerar multa de pelo menos R$ 80 ao dono do animal. Em Águas Claras tem cachorro para todo lado. A qualquer hora do dia, os donos estão lá passeando com os pets. O problema é que muitos acabam não recolhendo as fezes dos animais. E aí as pessoas precisam ficar atentas quando estão caminhando. Eu ando atenta. Não, nunca pisei, não. Mas tem que andar muito atento, né? Bastante. Tem que andar olhando mesmo pro chão. Só que às vezes não tem jeito.
acabei um dia que eu, na correria, né, para pegar o ônibus, eu pisei no cocô do cachorro na calçada aqui na Avenida Castanheiras. Foi na época que eu morava aqui, mas eu pisei na moça do cachorro, aí não teve jeito. A Rayane é dona da Júlia, da Mel e do Tequinho e sempre que desce com eles, recolhe todas as fezes. Mas ela reclama que nem todo mundo faz o mesmo. Pouquíssimas pessoas que têm essa consciência, né, de recolher as fezes do animal. Inclusive, quando a gente passa assim, na calçada mesmo, é o que mais vê. Na grama é pior ainda, mas na calçada é muito comum a gente encontrar fezes também. E as fezes espalhadas pelas ruas não representam só sujeira. Podem ser um perigo para a saúde dos pets e também das pessoas. Elas podem provocar as fezes com diarreia, vômito, presença de sangue nas fezes, apatia, a perda de apetite, emagrecimento. Então, várias coisas. Além das verminoses, né, que são as famosas lombrigas. E também dos animais para as pessoas pode ter transmissão de bicho geográfico, esse tipo de coisa. Para quem insiste em não recolher as fezes dos animais de estimação, pode acabar pesando no bolso. A multa do Serviço de Limpeza Urbana para essa infração é de R$ 84 e ainda tem advertência. Não custa nada, né? A administração de Águas Claras tem a campanha Recolha Essa Ideia, que conscientiza moradores a recolher as fezes dos animais. A limpeza de áreas públicas é feita pelo SLU. De acordo com uma lei distrital, os donos de animais são responsáveis pela remoção dos dejeitos deles deixados nas vias públicas. O DF Legal é responsável por fiscalizar e multar donos de pets que não recolhem dejetos dos animais. A multa pode chegar aos R$ 371. A seguir, Brasília promove a primeira edição do Encontro Internacional de Choro. A gente volta já já.